Olá, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo um caso de revisão do ligamento cruzado anterior. Então, quando a gente faz a cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior pela primeira vez, nós chamamos de cirurgia primária. E quando essa cirurgia falha, ou seja, o ligamento rompe novamente e nós precisamos reconstruir novamente, nós chamamos de revisão da cirurgia do ligamento cruzado anterior. Então, eu vou mostrar um caso que foi operado há 6 anos e meio por mim. O paciente ficou bem, voltou a fazer suas atividades esportivas, atualmente fazia muito beach tênis e ele torceu novamente o joelho e rompeu o ligamento. Então, quando a gente tem um caso de nova ruptura do ligamento cruzado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é investigar e definir por que a cirurgia falhou. Existem algumas causas de falha e uma delas é simplesmente um novo trauma. Nesse caso, como já tinha 6 anos e meio e esse joelho funcionou perfeitamente por esse período, a gente entendeu que foi uma nova torção, da mesma maneira que aconteceu a primeira, aconteceu novamente e esse ligamento rompeu. Outra questão importante na hora de revisar a cirurgia é a escolha do enxerto. Então, a gente, quando faz a cirurgia de ligamento cruzado, a gente não reaproveita o ligamento que rompeu. A gente usa tendões novos, né? A gente retira tendões do próprio paciente, de outro lugar, para substituir o ligamento cruzado, para fazer um novo ligamento cruzado. A gente pode tirar do tendão patelar, do tendão do quadríceps, da pata de ganso, que são os tendões flexores, e até do tendão fibular longo, que fica no tornozelo, na perna. Uma segunda opção é usar enxerto de cadáver, né, que a gente chama de enxerto homólogo. Existem em São Paulo 2 bancos de tecido, então tem tecidos de cadáver armazenados lá, eles ficam congelados, e a gente pode utilizar isso para fazer um novo ligamento. O enxerto autólogo, que é o do próprio paciente, ele tem uma biologia melhor, é um enxerto fresco, né, em relação à integração, ele é melhor do que o enxerto que fica congelado. Em relação à falha, existem estudos que mostram que o enxerto autólogo, ele é um pouco superior ao enxerto de cadáver. Mas existem estudos que mostram resultados iguais. Então, isso é um pouco discutível, mas na maioria das vezes a gente tem um resultado superior para o enxerto autólogo. Quando a gente faz a revisão, uma outra coisa que é importante avaliar é se é interessante fazer uma reconstrução extra-articular, é fazer um ligamento fora da articulação para reforçar e para diminuir a chance de falha. Hoje a gente faz a reconstrução do ligamento anterolateral, que é um reforço extra-articular, e também tem uma técnica que é utilizada o trato iliotibial do próprio paciente para reproduzir essa estrutura, para diminuir a instabilidade rotacional e, com isso, diminuir a falha, diminuir a chance de falhar a cirurgia. Então, nesse paciente, a opção foi fazer um novo ligamento cruzado anterior e fazer uma reconstrução extra-articular, que é o ligamento anterolateral. Então, para tal, nós decidimos utilizar o tendão patelar como enxerto, que é um tendão que tem osso interessante para casos de revisão, eu gosto bastante, particularmente, e para fazer a reconstrução do extra-articular, o enxerto de cadáver. Então, a gente fez um enxerto híbrido, associando o enxerto autólogo com o enxerto de banco de tecido. E esse enxerto do banco de tecido a gente também utilizou para reforçar o cruzado anterior, né, em volta, deixando ele em volta do ligamento do tendão patelar, para a gente deixar um ligamento novo, mais robusto, mais grosso, mais resistente. Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui, né? Vou compartilhar a tela agora e vocês vão ver esse caso. Então, o paciente, ele aqui já no centro cirúrgico, né, o paciente do sexo masculino, jovem, e a gente mostrando aqui o exame físico dele. Esse é o teste de Lachman, que a gente anterioriza a tíbia, para sentir se o ligamento está estabilizando ou não a articulação. No caso, não estava, o joelho estava bem frouxo. Esse é o teste da gaveta anterior, que a gente também anterioriza a tíbia em relação ao fêmur. E esse último teste é o teste do pivot shift, que a gente avalia a instabilidade rotacional. Então, ele também tinha um pivot shift bem evidente. Então, por isso, optamos por fazer a reconstrução do anterolateral associadamente. Aí aqui a gente está vendo os estresses em varo e valgo para avaliar a periferia. Muito importante nos casos de revisão, avaliar se os ligamentos periféricos, né, os ligamentos laterais e mediais, eles estão estáveis, porque isso também pode ser uma causa de falha. E nesse caso aqui, a gente tinha tanto a parte lateral como a parte medial estável, totalmente estável, então a gente não fez nenhuma reconstrução medial ou lateral. Aqui é o nosso enxerto, então vocês estão vendo o patelar,
Eu mostro aqui com a setinha. Aqui a gente vê ó, o plug ósseo, e aqui o tendão patelar, e aqui o plug ósseo da patela, e em volta a gente suturou o tendão tibial posterior, que é o tendão de cadáver. Então, o patelar é do próprio paciente, vocês veem que está até meio avermelhado aqui, isso aqui é sangramento recente, que a gente tirou na hora da cirurgia, e aqui a gente tem o tibial posterior suturado, e esse restante de tibial posterior para o ligamento anterolateral. Então, aqui vocês veem o início da cirurgia, o ligamento que foi reconstruído todo frouxo, né? Então ele rompeu e sobraram algumas fibras afrouxadas, dá para ver bem que isso não estava tenso, estava com um aspecto bem ruim. A gente começa a cirurgia fazendo essa limpeza, preparando a região dos túneis. Então aqui é o túnel femoral, colocando guia para passar o fio guia e a broca para fazer o túnel. Aqui o túnel femoral já realizado. Vocês veem o túnel que estava bem posicionado, a gente utilizou o mesmo túnel da primeira cirurgia, porque estava bem posicionado. Aqui a gente fazendo o túnel da tíbia, então primeiro passa o fio guia, depois a broca, e aqui já subindo enxerto. Então a gente está vendo o tibial posterior subindo primeiro, entrando no túnel femoral, e aqui já o patelar aparecendo. Então vocês estão vendo o plug ósseo subindo. Nesse momento a gente utiliza uma pinça para auxiliar o direcionamento desse plug no túnel, porque o direcionamento do túnel é outro, então a pinça auxilia, vocês vão ver, eu vou dar uma levantadinha no plug ósseo, e aí tracionando a gente entra, e entrou, falta o finalzinho, vocês veem a marcação ali, e agora acabando de tracionar, ele acabou de entrar. Então o patelar entrou completamente, o tibial também. E aqui o aspecto final, vocês estão vendo aqui o tibial posterior como reforço, e atrás do tibial posterior, aquele aspecto mais vivo, o tendão patelar, os dois juntos, os dois suturados, fazendo um novo ligamento cruzado anterior. Então é uma cirurgia recente, né? Essa cirurgia tem 4 semanas aproximadamente, então a gente não tem o resultado final, mas o joelho ficou extremamente estável, as primeiras semanas pós-operatórias foram ótimas, né, em relação à dor, retomada de arco de movimento, e esse vídeo eu fiz, inclusive, a pedido do paciente, o próprio paciente ele pediu para fazer um vídeo com os melhores momentos da cirurgia, eu aproveitei para gravar e colocaram no nosso canal do YouTube. Tá bom? Então, espero ter ajudado a mostrar como é que é uma cirurgia de revisão com enxerto híbrido do ligamento cruzado anterior. Forte abraço.